Every year, we're 6 Full Sail graduates into our Hall of Fame. Wow, I feel the love. If any of you students reach this point, it's going to kind of hit you like a brick wall. And you're like, how did I get here? Friends, families, and mentors come together to honor these extraordinary individuals as they reach this milestone. These are alumni who've graduated 10 or more years ago and have made noteworthy contributions to their industries. This is the coolest club of people I didn't even know I was working towards trying to get into. I'm really happy for you because as kids, we always wanted this. I love working with you. I look forward to the next picture with you. Congratulations, Mark. You're in my Hall of Fame and my heart. Peace and love. Dave is an absolute genius at this, and I've loved the times that we've worked together. Dylan's like, he's part of my creative family. One of the best engineers I've ever worked with. Luckily, I only worked with one engineer. But most importantly, Hall of Fame members are recognized for what they give back to the Full Sail community. I just want to help, I really just want to share a little bit of passion, a little bit of inspiration, a little bit of insight maybe as to what you will experience out in the world and how maybe that might be integrated into the project that you have right in front of you. I'm excited that 14 years from now, give or take a little bit, I'm going to be sitting right there where this young man is sitting. This gentleman right here, I'm going to be sitting right there. And you're going to be right here. Today, it's bigger than ever. Hall of Fame has evolved into a week-long celebration for our students with events like educational panels, career expos, and live entertainment. It's an opportunity to network, learn, create, and celebrate. We do this not only to honor our graduates past, present, and future, but to inspire our current students and connect them with mentors who are shaping entertainment and pop culture for the world. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui com Edu Henschel, a estrela. Ele é uma estrela, Liz. Ele só comparece nas lives de quarta-feira para convidados muito especiais. E com a Liz Kimura, que eu conheço há muitos anos e que vai contar para a gente sobre uma técnica, não vou dizer, vai contar para a gente sobre o que são mind maps e vai fazer um mind map, um mapa mental ao vivo para uma produção cinematográfica junto com o Edu. Queria começar pedindo para a Liz, então, contar um pouquinho assim da sua jornada, Liz, e do que é mapa mental. Diga, Edu. Eu quero que você me ajude a escolher qual é a caneca que eu vou botar minha água hoje, do Super Cinema. Que tem as canecas novas, a de vidro, a de acrílico, ou a cromada? Olha! Eu só mexi o saco. Aí eu acho que a cromada brilha mais, hein? Então vou usar a cromada. Tá ok. Essa aí, olha que linda, eu gosto. Você vai ganhar de presente, vou mandar uma pra Liz. Combina também. com o nosso brilho. Liz! Ah, que beleza, ó. Se eu ganhar, fica aqui prometido que vou beber bebidas que ninguém vai saber o que são nas lives, fazendo o merchan da Super Cinema. Combinadinho. Olha que chique, que elegância. Obrigado. Muito né? top. Gostei. Liz, conta um pouquinho, então, da tua trajetória e do que é mapa mental, por favor. E antes de mais nada, Carol, gratidão pelo convite, muito agradecida. Edu, prazer, que honra. Bem, eu descobri os mapas mentais há 25 anos atrás. Na época, eu estava terminando aí o curso de Direito, eu estava entrando para o último ano. Foi quando eu realmente vi que essa não era a minha carreira e decidi largar o Direito. Agora, a pergunta, quem é que te deixa largar no último ano da faculdade, né? Então, foi quando o pessoal falou, agora você faz, você primeiro se forma e depois faz o que você quiser, né, mas não vai largar a faculdade aqui no final do ano, né, do final do curso. Então, no 5º ano da faculdade de Direito, eu comecei a usar todo dia para todas as aulas
todas as matérias, tirei um 10 numa prova oral de direito civil, em direito de família, tanto é que desde o primeiro ano a professora falava, não case, não separe, não morra até o quinto ano, porque era o que ia ver partilha, né, divisão de bens, herança, então tudo isso daí a gente ia ver só no quinto ano, então... E como antigamente a segunda fase do AB era oral, a gente tinha provas bimestrais orais, né, e a matéria de direito civil é uma matéria que nós temos os 5 anos na faculdade. Então, desde o primeiro ano a gente vai treinando, e aí quando foi a primeira prova bimestral, né, no quinto ano, terminou a prova oral, a professora virou e perguntou para mim, o que foi que aconteceu? E eu assim... Como assim, mestre? O que aconteceu? Porque prova oral é você e o professor olhando para você, para onde você olhar, assim, né? Do tipo, o professor tá olhando, né? E eu pensei, será que ela tá achando que eu colei? Meu, impossível, né? Ela falou, não, é porque eu dou prova para você há 4 anos e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas. Pela primeira vez? Sabe? Pela primeira vez, ela falou. Tipo, pela primeira vez que eu consegui expressar, fazer, assim, seguir uma linha ampla de defesa. Então, ela perguntou, e no começo do ano você disse que estava pensando em largar a faculdade? O que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando direito, mas eu descobri uma forma de absorver esses conceitos, esses conteúdos. Então, o mapa mental, basicamente, é um formato para você organizar conteúdo. Então, aqui, né, ao meu redor, eu tenho aqui alguns mapas mentais, né, tanto feitos assim, deixa eu ver aqui, à mão, como em software, e você pode organizar qualquer conteúdo neste formato, onde a gente parte de um tema central, né, divide em categorias de informações, e de cada categoria a gente vai hierarquizando esses conteúdos, né, então aqui é um exemplo, né, de um mapa mental, então ele tem diferentes categorias, eu apresento Mimi. E esse é importante, hein, porque tá até enquadrado, por que é importante esse mapa mental aí? Então, porque esse daqui é da Nancy Margulis e do Michael Gelb, e ele tem dos dois lados, é um, como fala? Nossa. É um panfleto, né, que aí eu desdobrei ele, abri, e, por exemplo, essa daqui é uma das formas dos autores se apresentarem, no próprio mapa mental. Que fofura. Então, deixa eu ver, isso aqui tá dando reflexo, né? Tá dando um pouco tá dando reflexo. A gente vai ver no software também, né? Isso mesmo. Por isso que esse de cá, na realidade, eu costumava ter um painel aqui atrás de mim, cheio de mapas mentais, tudo rabiscado, e eu fui, no mês de outubro, eu fiz um workshop de sofisticação de marcas, então eu tinha que tratar o meu mapa mental como uma joia. Eu falei, e como que eu faço isso? Colocando em molduras, né, então eu falei, opa, então tá aqui a minha joia. E, Liz, o mapa mental, o seu trabalho com o mapa mental é produzir o mapa mental ou ensinar a fazer mapa mental? Adorei sua pergunta, Edu. Eu costumo dizer que Liz Kimura não é peixaria, é escola de pescar. Então, sim, eu sou contratada, às vezes, para alguns, assim, eventos, ou então por algumas empresas, para organizar esse conteúdo. Por exemplo, esse daqui foi o WA, que é o Wide Awake, um evento do Jerônimo Temel, um super coach que capacita e forma vários outros coaches, e o WA é um evento de 3 dias de duração. Então, nessa folha, que é o tamanho de uma folha de flip chart, tem aproximadamente 10 a 12 horas de conteúdo. Então, é uma forma de sintetizar, né, de fazer sínteses, resumos de grandes informações, usando apenas palavras-chave, cores e imagens, porque a gente trabalha aí com os dois lados do cérebro. E a partir do momento que você produz, porque eu sou absolutamente analfabeto nesses mapas, né? Eu vou aprender tudo agora. Aprender tudo não, vou começar a ver agora e depois vou aprender mais. Mas a partir do momento que você tem um mapa pronto, aí você tem um caminho a seguir, aí você segue, aí você tem um planejamento para
para fazer. Isso mesmo, ele é excelente para planejamentos, extraordinário para apresentações. Então, você, por exemplo, tem níveis de informação. Então, o nível 1 é o nível mais genérico, aí você vai aprofundando para nível 2, nível 3, e você vai aprofundando e detalhando. Então, é uma forma de você preparar, por exemplo, uma apresentação e se adequar às diferentes cargas horárias. Então, o mapa mental, você pode organizar essas ideias dessa maneira categorizada e hierarquizada, e se você tem pouco tempo, ok, você resume aí em poucos segundos, poucos minutos, 3 minutos. Você tem mais tempo, fala 30 minutos. Tem mais tempo, você fala 3 horas ou 3 dias de duração. Então, você só vai abrindo e detalhando, aprofundando os conhecimentos. Bom, e, Carol, estou monopolizando as perguntas aqui, posso? Pode, lógico. Eu sou apaixonada por mapa mental. Aprendi com a Lisa, sei lá, 10 anos atrás. E já ela sabe, outro dia a gente fez uma entrevista também, eu contei, já aconteceu tanta coisa engraçada comigo, porque você fica viciado, você vai ver, Edu, ela vai montar um para você, e daí você vai ver, né, a quantidade de informação que cabe em uma página, e que você, só olhando o mapa, você já entende a relação entre as coisas, o que é importante, o que não é importante e tal, e você fica viciado, e aí você sai tudo com as canetinhas. Onde você vai, você precisa das canetinhas e você vai, é muito melhor do que anotar em qual... E é legal anotar na mão, né, Liz? Tem os softwares também, né? Mas quando você faz na mão, tem aquela coisa de você escrever, né, e guardar e ativar o cérebro e tal. Então, além de ficar uma anotação rápida, você decora com muito mais, você aprende, né? Decora com muito mais facilidade. E eu já tive vários episódios, assim, das pessoas ou acharem que, ai, menina exibida, senhora, essa senhora exibida, cheia de caneta, para que precisa de tanta canetinha? Onde ela vai, ela fica fazendo, né? E já tive gente falando, vem dar uma palestra para explicar como é que você faz essas anotações. Eu falo, gente, palestra com a Liz, eu não sei, eu aprendi um tantinho assim, mas é uma técnica que ela... Eu estava agora, né, na sala de espera conversando com vocês, eu fiz uma entrevista com a Liz faz, sei lá, 2 semanas, e estou fazendo um mestrado na FUSEIO, cada mês a gente tem que ler um livro inteiro, e eu, burra, esqueci que, cara, mapa mental, direto, tô faz 6 meses, 5 meses sem final de semana, porque você tem que ler o livro, tem que fazer um essay, tem que fazer um trabalho, tem que fazer não sei o quê. E aí deu a chama da paixão do mapa mental, reavivou depois da live com a Liz, e eu falei, claro, né? E aí, puta, esse final de semana, já domingo, eu entreguei tudo sábado às 5 da tarde. É um absurdo, assim, é uma eficiência absurda. E você entrega bem, porque tá tudo lá anotado, e conforme você vai fazendo, você já vai escrevendo, a cabeça já vai lembrando, você já começa a ligar, te ajuda a pensar de um outro jeito. Eu sou muito apaixonada por isso, assim, acho que mais que eu sou a Liz. E a gente vai... Vamos colocar em prática? A gente vai fazer um mapa de um longa-metragem, de uma produção. Vamos lá. Vocês vão me ver olhando aqui para cima, porque eu estou com vocês aqui nessa tela e o software aqui em cima. Então, o nosso tema vai ser um longa-metragem. Isso. E o mapa mental, a gente sempre começa com uma imagem. Então, o software, ele permite você fazer busca de imagens dentro, né, do seu próprio computador, ou fazer uma busca pela internet. Será que alguma dessas imagens representa para você esse longa-metragem? Deixa eu ver. Ou será que do Supercinema a gente tem alguma imagem que eu possa trazer? Essas imagens aí não me lembram muito longa-metragem. Eu pensaria numa foto de um diretor famoso, por exemplo, pode ser? Deixa eu ver, se eu colocar um Steven, é com N? Spielberg. Sim. Spielberg. Será que é assim que soletra? Spelling não é o meu forte. É esse mesmo. O próprio achou. Como seria assim? Gravando? Será que... Gravando, pode ser.
Deixa eu ver. Tem ele de boné aí, tem preto e branco. Qual que tem fica ele... mais? Essa mesma. Essa? Ok. É. Então, único porém é que a gente tem que respeitar essa questão dos direitos autorais. Então, conforme, né, o que as pessoas forem utilizar, eu, por exemplo, gosto muito de fazer os meus próprios desenhos, fotografar, usar as minhas imagens para não correr esse risco, né? Então, aqui, por exemplo, a longa-metragem, será que, então, essa imagem representa a longa-metragem? Porque uma imagem, né, ela vale 1000 palavras ou mais que 1000 palavras. Então, sempre que possível, a gente busca ilustrar, né, colocar um desenho, um ícone, né, algo que possa traduzir essa informação. E para a gente fazer um longa-metragem, o que a gente precisa? Primeiro, dinheiro. Então, aqui no software, eu posso usar esse botão, né, para colocar aqui. Posso traduzir por recurso? Pode. Bom, não sei, porque tem outros tipos de recurso. Recurso, assim, até de você conhecer a pessoa certa no lugar certo, que não é o dinheiro que compra. Você precisa filmar numa casa, e se você não conhece o dono da casa, você não filma. E eu chamaria de recurso, e não é dinheiro. Ok, então, dinheiro. Que mais? Quando você pensa em longa-metragem, o que mais que vem à sua mente? Um roteiro. A gente pode começar com um brainstorm, e aí, a partir disso, a gente começa a organizar, porque o software, uma das grandes vantagens é a edição, então você pode mudar de lugar, trocar. Eu pensei isso, roteiro, aí a gente precisa de equipe de produção. Ok. A gente precisa de, a gente precisa de elenco. E a gente vai precisar de alguém comercial para vender depois de pronto. Entendi. Por exemplo, cenário entra dentro de equipe de produção? Isso. Ok, porque essa é uma das coisas que tinha vindo à minha mente. Então, cenário não teria, por exemplo, no nível 1 de informação, ele seria um detalhe da equipe de produção. Isso. Ok. Eles têm alguma ordem entre eles? Eu diria que normalmente você tem um roteiro para correr atrás do dinheiro, para você poder apresentar para alguém para falar, olha, eu tenho esse roteiro aqui, quero transformar no longa-metragem, você me dá dinheiro para eu fazer? Então é essa a ordem em princípio. Ok, porque eu tenho uma preferência de montar o mapa mental no sentido horário. Essa não é uma regra, né, necessariamente. Então teria que trocar aí. Equipe e produção teria que estar no lugar do comercial, teria que trocar. Então vem primeiro, comercial é por último. Comercial é por último, a equipe de produção seria depois do dinheiro. O elenco no penúltimo. Entendi, ok. Me conta mais. Bom, aí você diria que nesse caso eu já tenho tudo isso? O principal. Aí a gente começa a detalhar o que precisa ter no roteiro. No roteiro, ele precisa ter um conteúdo mercadologicamente aceitável para o público e que o investidor goste. Então, o conteúdo ele precisa ser mercadologicamente adequado. Adequado. Né? Para o público assistir, né? Ok. E que o investidor veja dinheiro nisso. Investidor enxergue lucro. Okay. Então, é isso que tem que ter um bom roteiro.
Num aspecto de filme comercial, sim. Num aspecto de filme de arte ou de filme subsidiado pelo governo, não. Então a gente tem um roteiro comercial. Teria que ter... um roteiro de produção com objetivos comerciais, né, que é uma novidade no Brasil, porque o Brasil, o cinema era todo subsidiado pelo governo praticamente, e não havia necessidade, em princípio, nenhuma de dar lucro os filmes, né? E agora isso acabou, né? Se a gente estivesse falando de filme feito com dinheiro público, esse círculo aí, roteiro, dinheiro, equipe de produção, elenco comercial, seria outro. Ok. Então a gente pode colocar aqui como, por exemplo, no tema central, que esse mapa mental seria de um longa-metragem, de um filme comercial. De um filme comercial, de um filme que você, por exemplo, quer gravar e vender para o Netflix. Okay. Sem dinheiro público. Por isso que eu tiraria o subsidiado daí. Entendi. Ok, porque aí já seria um outro mapa mental. Sim. Então, eu vou tirar... Aí eu posso colocar, por exemplo, um longa-metragem comercial? Essa seria uma expressão que faz sentido ou isso é esquisito? É esquisito, mas faz sentido. Porque o outro poderia ser um longa-metragem de arte, ou um documentário em formato longa-metragem, mas aqui nós estamos falando, vamos dizer, nós estamos falando de um filme cujo objetivo é um filme que alguém vai pagar para que ele seja produzido com o objetivo de vender para alguém. Essa venda para gerar lucro de quem investiu e quem comprou na outra ponta, sei lá, seja um Netflix, uma Amazon Prime, um outro parceiro, coloque isso na plataforma e gere dinheiro para eles também. Então, por exemplo, longa-metragem. Eu acho que eu partiria primeiro de... Longa-metragem é diferente de um curta-metragem, né? Para ser definido como longa-metragem, quais são as características de um longa-metragem? Em princípio, ter mais de 70 minutos de duração. Mais de 70 minutos. Ok, então, em relação à duração. Isso. A duração teria que ter mais de 70. Existe um máximo? Não, se você pensar que Berlim e Alexanderplatz são 20 e poucas horas de filme. Jura que tem filme desse? Fassbinder. Depois dividido em episódios. Entendi. Porque, por exemplo, o longa-metragem é necessariamente um filme. Diferente de, por exemplo, novela, seriado. Sim, é uma definição que serve para um filme que tenha mais de 70 minutos, né? Há controvérsia, gente que diz que se tiver mais de 40 minutos já é longa-metragem, mas normalmente, pela Ancine, se eu não me engano, são 70 minutos o mínimo para que um filme seja considerado longa-metragem. Isso é uma questão jurídica importante, principalmente para quem participa de editais, né? Porque tem edital para curta-metragem, edital para média-metragem, edital para longa-metragem. Então, você tem que saber quantos minutos sua produção vai ter. Para mim, média-metragem é a primeira vez que eu ouço. Eu sou... Mas tem. Entre 20 minutos e 60 e 70, né? Na verdade, até 69 minutos, é considerado média-metragem. Ok. E o longa-metragem, então, por isso que seria assim, essa definição de um filme, né? E aí a gente tem esse roteiro, e que tem, em projetos, a gente chama de stakeholders, né? Então, essa questão do público, dos investidores. Então, pode ser aqui no plural também, né? Não precisa ser um único investidor. Não precisa. Ok. Então, enxergue lucro. E onde que consegue captar esse dinheiro? Olha, se você tem um roteiro comercial,
Hoje você vai nos grandes players aí, principalmente streaming, e isso está acontecendo conosco aqui, porque nós produzimos nosso segundo longa-metragem assim, e o nosso terceiro longa-metragem que a gente começa a gravar em janeiro, idem. Ou seja, a gente foi num canal de streaming, mostrou o roteiro, disse quanto custaria a produção, eles aceitaram pagaram, nós produzimos e entregamos para eles do filme. 90% do filme são deles, né? Os outros 10% nosso. E do IP, né? Da propriedade intelectual do filme. Né? Então, a divisão normalmente é assim? Não, caso a caso. Não. Ok. E aí a gente já está fazendo o nosso terceiro longa-metragem aqui, dessa mesma forma. Já o nosso primeiro longa-metragem, que foi para o Netflix Mundial, etc., nós estamos com dinheiro no nosso bolso, praticamente, e levamos o filme pronto. Né? Então foi muito mais fácil de vender, porque eu não vendi na etapa do roteiro. Nós vendemos com o filme 100% pronto, eles só pediram para lapidar aqui, lapidar ali, e o filme foi entregue pronto. Mas é muito difícil de fazer isso que nós fizemos. No caso do Netflix, era o único filme do catálogo da Netflix feito assim. Entendi. Então, quer dizer, existem diferentes formas desse comercial caminhar. Então, Sim. Essa divisão, por exemplo, eu coloquei aqui esses players, um exemplo seria Netflix, outro exemplo seria HBO. Pode ser HBO, mas pode ser HBO. A Amazon, né? Pode ser Amazon Prime também. Okay. YouTube Premium. Globoplay, o Edu adora. Globoplay, ele não vai querer. Se me pagarem, eu falo que eu gosto. Então tá Kinopop. bom. Kinopop, tá. Kinopop tem bastante. É o que mais tem agora. O que é esse pop? Cresceu muito. Inclusive, uma das vantagens desse software, Edu, é que eu posso, por exemplo, compartilhar ele, né, com os e-mails das pessoas, então essas pessoas têm autorização para mexer no mapa junto comigo, né, ou eu posso também criar aqui a opção pública, quem tiver esse link consegue entrar, legal. E aqui eu posso definir se é só para as pessoas visualizarem ou se elas podem editar também. Então, a gente pode fazer, assim, em várias mãos a construção. Porque, por exemplo, aqui roteiro é uma das partes do longa-metragem. Mas nada impede que a gente venha aqui e abra um novo mapa mental e comece a linkar um mapa no outro. E aí a gente vai ter um outro mapa mental que o roteiro, em vez de ser uma ramificação, vai ser o tema central. E aí vai ser só informação do roteiro. Então, essa expressão de mapa mental, Carol, se quiser tirar um pouquinho esse... ou melhor, sou eu que interrompo. Eu tiro já, tirei. Ok. Então, quando a gente fala em mapa mental, essa expressão, né, mapa, é como se a gente navegasse, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Google Earth, de você, por exemplo, desde chegar aqui no planeta Terra, e a hora que você faz um zoom in, tipo, a gente podia fazer um zoom out, né, sistema né, fazer um zoom out, né, galáxia. Isso, a galáxia, a Via Láctea, né, ou então a gente faz um zoom in, então vamos lá, planeta Terra, a hora que a gente vê, ele está dividido em 5 continentes, né? Aí a gente vai lá, faz um zoom in no continente americano, vê que está dividido em 3, aí faz um zoom in, então o mapa, a ideia dele é você poder enxergar as informações, fazendo zoom in para ver os detalhes, ou zoom out para ter essa visão do todo, né? Visão então, macro. por exemplo, no elenco, a gente pode vir aqui, então, quais são os personagens, né? E aí, então, do personagem X, né, quais são, né, os possíveis atores, atrizes que podem interpretar esse personagem. Né? Então, a gente vai fazendo esse zoom in, zoom out, e pode criar, por exemplo, um hiperlink das informações. Deixa eu voltar aqui no share screen. Por exemplo,
fazer, assim, as buscas, né? Então, por exemplo, Netflix, todo mundo conhece, né? Mas eu posso deixar aqui, colocar o Netflix, ok. E aí eu entro no, eu pego o endereço do site deles, Brasil, e posso fazer um hiperlink. Ah, tá. Então, eu venho aqui, venho no só... Aí tem duas formas que eu posso criar esse link. Um é colocando ele como um sub-ramo, né, um detalhe, ou eu posso vir aqui no Netflix e colocar o site deles aqui, o link. Que eu posso tanto linkar com um outro tópico dentro do mapa, né, ou um e-mail, ou no caso aqui, o software. Então, e aí essa questão dessa visão do todo, eu posso vir aqui no tema central e mudar apenas para nível 1. Então, literalmente, em 30 segundos, explicar que para que a gente tenha um longa-metragem, né, de sucesso, a gente precisa ter, no mínimo, né, os 70 minutos, um roteiro, dinheiro, equipe de produção, elenco e comercial. Então, acho que se colocar aqui o cronômetro, né, tipo, em 30 segundos você fala o que é de essencial. Agora, no roteiro, é muito importante para um conteúdo que seja, né, mercadologicamente adequado, né, para que a gente possa vender, para que as pessoas irem para os cinemas, irem para assinarem nos canais de streaming, investidores que conseguem enxergar, né, porque eles vão investir para depois ter o retorno, né, então, a partir daí, por isso que a ideia, assim, é ter as palavras-chave para, então, você discorrer e explicar sobre o assunto, né, então, é a mesma coisa, né, então, uma das coisas que eu pensei, né, em equipe de produção é cenário, mas tem um monte de outras coisas aqui também, né. Tem figurino, tem o próprio produtor, tem o diretor, né, equipe de produção seria todo mundo que trabalharia fora, exceto o elenco, né, que mas, trabalharia... Desculpa te interromper, Edu. Não, imagina. O mapa mental, a ideia é a gente organizar essas informações, eu vejo o produtor como o diretor, são pessoas, mas cenário e figurino não são pessoas, né? Eles vão, por exemplo, porque um exemplo, o Spielberg é um exemplo de diretor, né? Mas, assim, figurino eu não tenho... não sei se consegue entender, que aqui eu vejo... Acho que você está falando, de repente, que esse item é equipe, e aí na equipe sai diretor, produtor, figurinista, as pessoas... Ah, ok, isso é figurino, de repente. Eu acho que, Liz, cada pessoa dessa, quando a gente falar de cenário, equipe de produção, aí você não colocaria cenário, você colocaria cenógrafo. Isso. Ok. E ele que tem que se virar para trazer a madeira, prego, fita isolante, garrafa quebrada e montar o cenário, né? É por isso que tem aí o produtor, não está escrito produção. Aí um diretor, não está escrito direção, né? Então aí são equipe de produção, no caso, recursos humanos, né? E esses recursos humanos têm que ter a habilidade de entregar o que se espera deles. E que o dinheiro vai pagar isso para eles. Ok. Então, percebe a minha dúvida no início? Que eu estou vendo duas subcategorias de informações diferentes, meio que dentro né, como fala, tudo junto. Então, eu falei assim, não está de acordo com o que deveria ser um mapa mental, essa organização de informações. Então, agora sim, agora está um critério claro. Sim, é verdade, Então, por isso que é desse jeito que... E aí, para ser chamado realmente de mapa mental, ele precisa ter cor e imagem. Então, por exemplo... Por quê? Porque a gente trabalha com o lado direito do cérebro que fica alojado a memória a longo prazo. Então, o lado direito é esse lado de imagem, cor, ritmo, musicalidade... esse gestalt, a visão do todo, a visão geral, e é onde, e sentimentos e emoções.
Então, é onde fica a memória a longo prazo. Então, é isso que caracteriza o mapa mental, você trabalhar com esse lado direito do cérebro, que é o lado lúdico, e diferente do lado esquerdo, que é o lado lógico, racional, criterioso. Por isso que a Carol tem as canetinhas coloridas. Que eu sou Isso fofa, mesmo. né, Edu? A questão de fofura. Então, Mas faz toda a diferença você fazer colorido, assim, porque quando você está fazendo, você usou vermelho. Quando você está fazendo, tudo aquilo que, sei lá, estou fazendo o resumo de um capítulo que eu estou lendo, e aí tem 5 itens. Um item está todo em vermelho. Quando você vai bater o olho no mapa, você sabe se você fez, eu vou no vermelho, eu vou no verde, eu vou no azul, é mais um... e às vezes você nem... É no impulso, né? Mas como você fez no vermelho, você sabe que aquele item tá lá no vermelho, aí você vai lá no mapa... E eu fiz um resumão de um curso que eu faço maior, de 4 anos, e eu vou ter uma prova do ano, que é a matéria do ano todo, e eu fiz um resumão em uma página, que a hora que eu terminei, eu fiz, ó... Te amo, Carol, uma página só. Então, acho que aqui uma película poderia de filme. Ai, meu Deus, de filme. Para que você quer por que você quer uma película? Então, eu tinha pensado em colocar uma imagem assim para representar que filme. Sim. Né? Porque para duração, eu busquei um relógio. Né, ele tem tanto os... Eu acho legal assim, né? Que a hora que a gente quer esse botão... Liz, esse software que você está usando é MindMaster. MindMaster. Ele é pago? Então, os 3 primeiros são gratuitos. Aí, como, né, todo mundo que trabalha, ele quer ser remunerado. Então, opa, agora ficou grande demais. Então, ficou pequeno demais. Então, os 3 primeiros são free, aí, a partir do 4º, você teria que escolher um plano para pagar. Para fazer outros mapas. Isso, né? Então, são... E aí ele tem desde, por exemplo, esse daqui eu peguei da biblioteca, e né, esse daqui eu peguei da internet, e as cores. Então, podemos grifar aqui. Eu pus nos comentários aqui para o pessoal, se quiser testar, né? Para eles poderem pelo menos testar, porque é facinho de fazer, né? Você vai clicando e vai... E você tem vídeos teus, Liz, com um tutorial ou alguma coisa assim que a gente possa indicar aqui também? Então, no meu canal do YouTube, eu tenho, por exemplo, esse mesmo bate-papo que nós tivemos, eu tive com diferentes especialistas, né? Uma, por exemplo, foi uma advogada especialista em compliance. Aí a gente usou o software chamado FreeMind, que é um software gratuito. Então, existem, assim, infinidades de softwares. E, assim, para todos os gostos, todos os bolsos. Então, tem... Nossa, eu dei um Google aqui, você tem muita coisa, né? Tem teus canais do YouTube, depois tem um curso na Hotmart, outro curso na Hotmart, tem o tua página, teu Face, aí tem um site que eu amei, que é vidaorganizada.com, curti, mulherempreendedora.com.br, ó, muito legal. Vou colocar uns links aqui para deixar de referência para o pessoal. Ô, Carol, como é que a gente vai fazer? Acho que não vai conseguir terminar esse mapa hoje. Não vamos conseguir. Vai salvar o mapa e continuar em outra live? Ele fica online, então não precisa apertar nenhum botão de salvar, ele fica disponível. Se você baixar, por exemplo, ele no seu celular ou no tablet, o aplicativo ele é gratuito. Agora, se você for usar na web, aí ele é pago. Tá. Por isso que você pode editar no aplicativo e a hora que tiver online, ele sincroniza, vê qual foi a última alteração e sobrepõe as alterações seguintes. Por isso que, dependendo do mapa, ele não tem fim. Você continua fazendo e editando. E, por exemplo, você pode ter um template dele.
E aí usar esse template para o filme, para o longa-metragem e tal. Então, o que eu tenho que pensar sobre roteiro, sobre dinheiro, sobre elenco, e como que tudo isso vai se relacionar. Então, a gente pode colocar muito interessante. Então, muito interessante isso. O nosso tempo é curto aqui, né? Deu para a gente começar. Eu acho que um mapa de um longa-metragem, considerando um projeto de um longa-metragem, eu acho que ele tem um fim. Eu acho que ele é finito. Né? Okay. Muito embora o filme, depois que você vendeu, quer dizer, você pode vender ele em definitivo, passar a propriedade dele para alguém e você receber por aquilo e acabou sua participação nisso. Né? Uhum. Mas você pode, como a gente fez com o nosso primeiro longa-metragem, que nós assinamos um contrato de 15 anos com uma distribuidora. Né? Depois de 15 anos, você tem um outro trajeto a partir da área comercial. Né? Depois de 15 anos, o filme vai voltar para a gente, quer dizer, eu não vou gravar de novo o filme, não vou atrás de investidor de novo para o filme, não vou mudar o elenco do filme, mas eu tenho uma outra realidade comercial para eu tratar o filme, né? E como ficaria, só assim, porque eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos ainda, como é que ficaria isso no mapa mental? Então, você imagina que esse mapa que você desenhou é do Diário de Exorcista, que foi o nosso primeiro longa-metragem, que foi para o Netflix e está aí nas outras plataformas, né? Ele, durante 15 anos, a gente tem uma tratativa fixa com ele, né? Foi vendido para a Europa Filmes. Quer dizer, foram cedidos os direitos. Cedidos não, na verdade foram vendidos, né? Para a Europa Filmes. Só que daqui a... Isso tem quanto tempo? Isso tem 3 anos. Então, daqui a 12 anos, falta pouco, ele vai voltar a ser 100% nosso. Ok. Né? E aí a gente pretende fazer alguma coisa de novo com ele. Vender para outros, levar de novo para a Netflix, levar para o que houver no mundo daqui a 12 anos, né? Uhum. Então, a gente pode abrir um mapa mental só sobre o comercial e, do tipo, expandir essas possibilidades. Então, uma das coisas que eu costumo fazer no curso é exercício de brainstorm, né? E aí é muito importante a gente fazer um primeiro minuto, né? 60 segundinhos apenas com ideias próprias. Porque quando a gente já abre o brainstorm, tipo, para todo mundo participar, um acaba embarcando na ideia do outro, e sabe quando vira aquela fotocópia da ideias muito ralinhas, né? Então, muito desgastadas. Aí a grande estratégia é essa, você fazer um minutinho, né, com todo mundo, né, ideias próprias, para a partir do segundo minuto, compartilhar essas ideias. Gente, a riqueza disso é incrível, é você realmente, como fala, colocar em prática a filosofia do brainstorm, que é gerar qualidade através da quantidade. Então, e dali, nossa, porque desde... como fala, né, produtos assim, em objetos físicos, né, então os personagens, ou não sei, frases tiradas. Como a nova caneca cromada do Super Cinema. Isso mesmo, tem infinitos. Eu, por exemplo, sou muito fã daqueles livros do Chicken Soup for the Soul, e eu lembro, né, anos atrás, quando viajava para os Estados Unidos, tinha tudo. Era camiseta, boné, lápis, bloco de papel, não sei o que, era tudo Chicken Soup for the Soul. Eu falei, gente, os americanos realmente sabem, sabe, não é só o filme, né? Monetizar, né? Eles sabem monetizar, é um merchandising incrível. Eu falei, eu preciso aprender com esses americanos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse mapa que você fez comigo nesse momento, né? Esse mapa é um mapa que é para mim, para eu ter ele guardado aqui, para eu usar, ou é um mapa que é criado eventualmente para eu pegar para minha equipe, levar para eles e explicar para os meus alunos, que eu dou aula de pós-graduação em cinema lá na Unip, levar para os meus alunos e mostrar para eles um mapa, né? Um caminho para uma produção. Você pode usar das mais diversas maneiras. Então, eu costumo ter os meus, assim, templates, né, em que eu tenho ele genérico, aí para cada situação específica, então, eu faço as alterações,
Porque a grande vantagem do software é isso, né? Você pode ir duplicando e edita, altera, porque eu, quando estudei sobre o Herói de Mil Faces, o tal do monomito do Joseph Campbell. Então, aqui muda o personagem, a gente tem a possibilidade de ser, então, personagem feminino ou masculino. Aí, quando é aí que características que tem? Então, assim, você tem esse template e vai, a cada caso real, mudando, né, fazendo essas alterações. Então, é como você quiser, Edu, é seu. Você vai... e assim, não só esse, mas vários softwares você consegue exportar para PowerPoint, exportar de maneira linear, exportar para PDF, para imagem, exportar para outros softwares também. Então, ele tem, assim, uma flexibilidade enorme. E assim, Nossa, a gente vai trabalhando. Carol, a gente tinha que marcar uma live de 2 horas de duração, no mínimo. Mas esse é viciante, Edu. Vamos marcar. Fazer isso. Eu sou fã. É interessante. Na verdade, eu vou confessar para vocês, eu nunca tinha ouvido falar em mapa astral. Mapa astral, não. Mapa astral. Desculpa, mapa mental. Eu nunca tinha ouvido falar em mapa mental, né? Eu tive aí, eu tenho até um programa aqui no Super Cinemas quintas-feiras que eu sempre acompanho, que é um professor também da Unip, o Daniel Bruguin, que ele é coach, e ele tem ele é um coach bem ligado a essa área de audiovisual, e ele costuma mostrar uns caminhos assim mais ligado a seu psique do que a prática efetiva da produção, né? Então eu não conhecia esses mapas. Isso deve ajudar muito para ensinar. Essa foi a parte que eu acho mais interessante para mim. Porque, Carol, como eu já estou no meu 3º longa-metragem, eu já sei fazer mesmo, já sei produzir, agora eu quero ensinar. Tá certo. Quem sou eu? Imagina, mas é uma baita ferramenta para... Quando eu conheci a Liz, eu estava fazendo uma certificação da Cambridge para dar aula. Estava tirando o Celta, que é um negócio assim, você tem que estudar muito, e aí toda semana você recebe conteúdo e à tarde você tem um grupo de guinea pigs, de cobaias que você dá aula. E você é avaliado por tanta coisa, e aí eu fazia todas as aulas, eu planejava em mind map, não furava nada, não esquecia nada, porque você bate o olho no papel, você lembra tudo. Oi. Você está falando de você preparar a aula ou de você estudar? Então, eu estudava fazendo os mapas. E daí, quando eu preparava a aula, minha aula era um mapa. A aula das pessoas eram páginas e páginas e páginas. A minha aula era uma folha. Então, e tudo estava naquela uma folha. Eu não entra nos meus 35 de QI aqui. Eu não entendi como usar, e não vai dar para fazer isso agora também, mas como usar o mapa mental para estudar. Nossa, Edu. Eu tenho um conteúdo para eu absorver. Uhum. Como é que eu faço para estudar? Eu estou imaginando, e entrou muito fácil para mim na minha cabeça, produzir o mapa para executar algo que eu já sei fazer. Para estudar, eu não vocês precisam me surpreender, eu não entendi, eu não imagino como seja. Então, dos exemplos seria resumir livro. Então, a gente pode, assim, fazer resumos de livros em mapa mental, para poder lembrar daquele conteúdo, para poder estudar. Então, na época da faculdade, eu fazia todos os resumos em mapas mentais de todas as matérias que eu estava estudando. Depois disso, eu me candidatei para uma bolsa de estudos no Japão. Então, eu usava o mapa mental para estudar japonês. Então, estudar gramática, estudar vocabulário, estudar tempos verbais. Então, assim, a minha hashtag costuma ser assim, mapas mentais para vida. Porque uma vez que você aprende essa técnica, você aplica em todas as situações da sua vida. Então, para uma namorada também?
Com certeza. Ai, gente, eu preciso arrumar uma namorada pro Edu. Tô te devendo essa, Edu. Eu lembro do meu marido, que na época era meu noivo, ele uma vez assim me agarrou assim, você sabe que dia que é hoje? E eu, ai meu Deus, que dia será que é hoje? Ele, faltam 3 meses pro casamento. E eu, então, estava uma noiva muito relax. Aí eu falei, ó, senta aqui. Peguei uma folha A3, desenhei 2 alianças e mostrei para ele como que o casamento estava planejado, né? Aí eu fiz um mini mapinha dos documentos que a gente tinha que apresentar no cartório e da lua de mel. Eu falei, tudo que você precisa é estar dia tal, no lugar tal, na hora tal. E falei, sim, é só isso. Né? Quando eu virei mãe, nossa, todas as consultas com pediatra eram em mapa mental. Porque eu falei assim, doutor, não tá entendendo, eu sou mãe de primeira viagem, eu tenho zilhões de dúvidas o tempo todo, e a consulta é só uma vez por mês. Né? Em 2013, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Todas as consultas com o oncologista, com o mastologista, com todos os médicos também, tudo em mapa mental. Então, tudo que eu vou usar para organizar as ideias, essas informações, concatenar, né, em mapa mental. Então, seja para estudar idioma, para conseguir um diploma, para aprender sobre maternidade, o que for, a gente faz em mapa mental. É que você muda o jeito de fazer as anotações, né? Hoje você anota em linhas, né? Você faz listas. E aí você passa a anotar em mapa mental. O Carlos Araújo aqui está falando que podemos fazer uma live de 2 horas, não tem problema. É muito legal. Muito bom. Mas eu tenho outra live para começar daqui a pouco, gente. Desculpa. Eu também. Pois é. Vamos conversar. Vamos sim. Aí a gente faz, de repente, um tempo maior e faz de uma coisa... A gente já alinha com a Liz antes de entrar e já fazer o mapa. Usar o tempo todo para fazer o mapa, para a gente chegar no mapa finalmente, assim, produzido. Que aí dá para muito interessante. Parabéns, Liz, é muito interessante isso mesmo. Eu acho, para mim, essas coisas caem muito bem para a parte organizacional, né? É claro que deve ter gente que tem um pouco de dificuldade de imaginar e de acompanhar as coisas dessa forma visual, mas para mim, nossa, eu achei muito interessante. Muito obrigado. Achei mesmo. Você vai curtir. Se você começar a fazer, você vai ficar que nem eu, Edu. Pois é. Tudo em mapa mental, tudo nos caderninhos. Tô até com medo de começar a ver isso, mas eu vou fuçar. Fuça assim, entra no YouTube da Liz, já comecei, tô te seguindo, hein, Liz? Não comi bola aí, que eu não sabia que você tava com o canal. E tem vários vídeos lá, dá pra fazer uns freestyle aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Valeu, gente. Liz, obrigada. Obrigado, Liz. Muito obrigada. Valeu, beijo, Edu. Tchau, tchau, gente. Tchau, Carlos Araújo. Até a próxima. Tchau.